programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Steven Avery é um americano que morava em Wisconsin e foi preso por agressão sexual e tentativa de homicídio em 86. Um exame de DNA comprovou que, na verdade, o Steven era inocente. Ele passou 18 anos preso injustamente. E aí ele foi liberado. Ele virou uma mini-celebridade, políticos posavam com ele e também veio a mídia, que começou a fazer várias matérias mostrando o absurdo que ele tinha vivido. O Steven voltou a trabalhar no ferro velho da família. Um ano depois que ele saiu da prisão, ele e os seus advogados decidiram processar todo mundo. O estado, o xerife da cidade, enfim, quem estava envolvido na acusação. Ele queria justiça. Então aconteceu algo inacreditável. Em 2005, ele foi preso de novo por um outro crime, dessa vez um homicídio. A irmã do Steven estava vendendo um carro e uma fotógrafa que se chamava Teresa Halbach foi até o ferro velho da família tirar uma foto do veículo para o anúncio. Depois disso, ela sumiu. O carro de Teresa foi encontrado dias depois, meio que escondido no ferro velho da família Avery, que é um local aberto e de fácil acesso para qualquer pessoa. E no carro, eles encontraram manchas de sangue que corresponderam ao DNA do Steven. Em uma fogueira atrás da garagem, também encontraram restos humanos. E vários dos policiais que estavam envolvidos na primeira condenação também estavam trabalhando nesse novo caso. Então a investigação foi bem questionável. O advogado do Steven ainda acusou a polícia de tentar plantar evidências contra ele. Isso seria uma vingança porque eles estavam sendo processados por causa da prisão injusta do Steven lá nos anos 80. I didn't see them plant evidence with my own two eyes. I didn't see it. But do I understand how human beings might be tempted to plant evidence under the circumstances in which the Manitowoc County Sheriff's Department found itself after Steven's exoneration, of the lawsuit, of the Avery Commission, of the governor hugging Steven and holding him up as an example of the criminal justice system gone wrong? O Brandon Dassey, que é sobrinho do Steven, tinha só 16 anos e ele foi interrogado 4 vezes sem a presença de um advogado ou um representante legal. Toda a confissão tá pública e as pessoas se revoltaram com a forma que ela foi feita. Brandon era um garoto ingênuo, com deficiência intelectual, e a legitimidade da confissão foi contestada na justiça. Would you do this again? Why not? Let him do more. Well, that's not true. I was only there for the fire. Well, I wish that was true. It isn't. Just so you're perfectly clear, I want you to testify against Steven Avery and tell the truth. A quantidade de erros que aconteceram nessa investigação é tão grande que levaria muito tempo para a gente enumerar aqui. A parte boa é que tem um documentário chamado Making a Murderer. Na tradução livre seria Criando um Assassino. E a série conta isso em 20 episódios. A primeira temporada de 2015, com 10 episódios, foi um completo sucesso de público. Milhões de pessoas assistiram a série. Considerada uma das melhores séries de true crime da história, venceu diversas premiações, incluindo 4 Emmys em 2016. A primeira temporada ela foca em contar a vida do Steven e mostrar como foram conduzidas as investigações, deixando a gente em dúvida se ele realmente é culpado ou não. Essa história teve tanta comoção que alguns dias depois de sair o documentário, uma hashtag bombou: Free Steven Avery, que significa libertem o Steven Avery. E foi feita uma petição que chegou a 500 mil de assinaturas pedindo para o presidente dos Estados Unidos, que na época era o Obama, dar o perdão presidencial para o Steven. A Casa Branca se pronunciou na época e disse que por Steven e Brandon serem prisioneiros estaduais, um perdão precisaria ser emitido em nível estadual pelas autoridades competentes. Resumindo, não rolou. A segunda temporada estreou em 2018, quase 3 anos depois, e fala sobre como a mídia e a opinião pública podem influenciar um caso, e explorando mais a fundo outras teorias. Mas peraí, onde o Steven e o Brandon estão agora? O Brandon foi sentenciado à prisão perpétua, com possibilidade de condicional em 2048.
Se ele sair nessa data, ele terá vivido 16 anos em liberdade e passado 42 anos preso. Já o Steven está há 33 anos preso, sendo 18 anos da primeira vez e 15 anos da segunda. Diferente do Brandon, ele não tem possibilidade de condicional e, por isso, provavelmente vai passar o resto da vida preso. No início de 2019, a ex-noiva do Steven, a Jori Stachowski, deu uma entrevista falando que ele é um monstro e que ele foi abusivo com ela durante a relação deles. Ela contou que uma das cenas de Making a Murderer que ela tá do lado do Steven era encenação e que ele a ameaçou para ela fazer daquele jeito. E contou também que foi espancada e estrangulada por ele em algumas ocasiões. Gente, ela comeu 2 caixas de veneno de rato para ficar doente longe dele. Tudo isso tá no livro que conta sobre a relação que eles tiveram. A verdade sobre Steven Avery, Teresa Halbach e Making a Murderer. O livro também conta o caso quando Steven torturou um gato até a morte quando ele era jovem. Na própria série, ele diz que ele era um menino idiota naquela época e que andava com as pessoas erradas. E como se não bastassem as reviravoltas, em 2019 apareceu alguém que dizia ter matado a Teresa. E essa pessoa não era o Steven. O homem, que está preso, tinha mandado uma carta para um documentarista acusando o Steven. E um dia, por telefone, ele contou que, na verdade, foi ele que cometeu o assassinato. O documentarista entregou para as autoridades essa informação, mas como o cara primeiro falou uma coisa, depois falou outra, a polícia não tá achando ele muito confiável. Nesse meio tempo, a advogada do Steven Avery só trabalha. Kathleen Zellner é uma advogada conceituada que já tirou 17 inocentes da prisão. Ela assumiu o caso do Steven e do Brandon em 2016. Ela costuma postar atualizações sobre o caso no seu Twitter e trazer informações sobre o estado de espírito do Steven Avery. Ela acredita que o irmão mais velho do Brandon, o Bob Dassey, que é a testemunha mais importante da acusação, na verdade é um possível suspeito. Ela detalha essa teoria em um documento de 599 páginas e anexado tem um CD com 2.449 itens que foram baixados do notebook da família Dassey. Que tinha muita pornografia violenta com mulheres sendo torturadas. Esses conteúdos foram acessados em horários que, segundo a advogada, só o Bob estaria em casa. Inclusive, no dia do desaparecimento da Teresa, a própria acusação citou que o Bob estava sozinho em casa. Ele disse que passou a manhã dormindo, mas a advogada afirma que o histórico do computador mostra sim que tinha alguém fazendo buscas. Então, basicamente, ela acha que o Bob mentiu no seu testemunho durante o julgamento do Steven. E ela acredita que o Bob tinha motivo e oportunidade para cometer o crime e plantar as principais evidências contra o Steven. Tudo isso faz parte da estratégia da advogada de buscar um novo julgamento para ele. Mas, em 2017, o pedido foi negado pela juíza. A advogada recorreu à corte para revisar o posicionamento da juíza. Em 2019, concederam a última moção a Steven. E isso pode levar a um novo julgamento para ele. Lembrando que ele está preso sem direito à liberdade condicional, então pode ser a sua última chance. E a advogada também anunciou uma recompensa de $100 mil para quem tiver pistas que a ajudem a encontrar o verdadeiro assassino. Steven sempre alegou inocência e Brandon só confessou naquele momento em que ele foi coagido e depois ele nunca mais alegou ter cometido o crime. Se o Steven e Brandon forem inocentes, a família da Teresa nunca teve justiça por sua morte e existe um assassino à solta por aí. Em 2020, Steven Avery foi diagnosticado com Covid-19, mas teve sintomas leves. Ao ser perguntado como ele estava, ele respondeu que o vírus não era nada em comparação com o sofrimento que é estar preso sendo homem inocente. Making a Murderer é uma série que nos faz refletir sobre a importância de conduzir as investigações de forma correta, algo que, infelizmente, nem sempre acontece na prática. This isn't just an academic discussion. This is about depriving someone of their life. Because being locked up, life without parole, in a little cage for the rest of your life is just about as bad as it gets. And when you find out that you're there because the other side tricked and lied to your attorneys, it doesn't get much worse than that.
Por enquanto, a gente ainda não sabe se o Steven realmente é inocente ou não. Talvez essa resposta nunca chegue. A presunção de inocência diz: você é inocente até que se prove o contrário. Nenhum indivíduo pode ser condenado sem provas e que lhe sejam garantidos todos os recursos para provar sua inocência. Pior do que um assassino à solta é uma pessoa inocente presa. E aí, o que você achou do Além do Crime? Esse foi o nosso último episódio, a gente espera que vocês tenham gostado. Continua acompanhando a gente no nosso podcast Modus Operandi. E você já sabe, hein? Não faça teste de polígrafo. E nunca fale com a polícia sem ser na presença de um advogado. Tchau! Tchau!